Será que a poupança é tão ruim assim? Que ter dinheiro guardado lá é desperdício? Fica aqui comigo para sanar todas essas dúvidas e até o final vamos falar sobre outros tipos de rendimentos que são seguros e que rendem um pouco melhor que a poupança. Bom, sem enrolação, então vamos falar exatamente sobre o que seria a poupança. Ela é um investimento e podemos dizer que na cabeça do brasileiro, quando nós falamos em poupar dinheiro, quando falamos em guardar, quando falamos em investir, um dos primeiros lugares que vem à cabeça seria ter o dinheiro guardadinho lá numa conta poupança ou numa conta corrente que é possível transferir para uma poupança ou que já automaticamente faz essa transferência. Eu lembro quando eu era ainda estagiário no banco, tinha essa opção e eu achava demais. Nossa, que legal, eu posso deixar o dinheiro na conta corrente, mas automaticamente ele vai transferir ali para a poupança quando o dinheiro estiver parado e tudo mais. Isso uns 15 anos atrás, né? E eu achava o máximo, que legal, eu estou conseguindo ter um dinheiro e esse dinheiro está rendendo ali, né? Trazendo algumas vantagens sobre a poupança, eu queria conversar sobre alguns pontos. Sim, ela é um rendimento, é um investimento de renda fixa, e ela tem um baixo risco, tá? Quando a gente investe na poupança, quando você tem um dinheiro, por exemplo, numa conta vinculada à poupança, você está emprestando o seu dinheiro ao banco. O seu dinheiro está lá parado, mas né, o banco ele vai girar esse dinheiro, vai emprestar para outras pessoas, vai emprestar para outros bancos e vai acabar movimentando para fazer a administração do dinheiro e lucrar em cima disso, tá? Então, quando você tem esse dinheiro investido lá, você está assegurado pelo FGC. O FGC ele é o Fundo Garantidor de Crédito e até R$ 250.000, caso aconteça uma falência de um banco, por exemplo, você está assegurado. Então, é possível ter esse dinheiro de volta, né, depois de um processo, de alguns meses de processo. Enfim, isto é automático, você não precisa em nenhum momento assinar algum papel ou contratar esse seguro. Tá? Um outro ponto que é positivo, que é uma vantagem, é que ela é isenta de imposto de renda. Ou seja, aquilo que você tem como rendimento não é descontado imposto de renda quando você vai sacar. E nos diversos outros investimentos que estão disponíveis, existe esse imposto de renda. É uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixa lá, menos você acaba pagando. Mas, mesmo assim, é descontado do teu lucro, né, daquilo que rendeu a mais. Um ponto bem positivo também que podemos colocar é que ela tem uma liquidez diária. É possível a qualquer momento você sacar, você transferir, fazer um Pix, fazer uma transferência para outro banco ou até mesmo sacar no caixa eletrônico. Né? Então, quando você precisar, você pode fazer esse saque. Agora, alguns pontos negativos e exatamente sobre este ponto da liquidez. Que liquidez ela é diferente de rentabilidade. Tá? Então, a rentabilidade da poupança ela não é diária. Se você colocar R$ 100 hoje, digamos no dia 1º do mês, você vai ter que esperar 30 dias para que o rendimento ocorra. Então, se você colocou R$ 100 hoje, sacar amanhã os R$ 100, não vai ter ganho nada sobre aquilo que está lá. Ou se você colocou hoje e lá no final do mês, depois de 20 dias, você precisar usar esse dinheiro, infelizmente, tenho que te dizer que não vai ter acontecido o rendimento e você vai perder aquilo que poderia ter rendido. Não que você vai perder o seu dinheiro principal, mas você vai perder uma oportunidade de ter ganho dinheiro em cima disso. Tá? E uma desvantagem, além dessa desvantagem, isso torna um pouco difícil de administrar, né? Porque imagina uma situação em que você está guardando dinheiro para alguma situação e em diferentes dias do mês você acaba depositando, você acaba colocando dinheiro lá e quando você quer sacar ou precisa sacar por algum motivo, você tem que cuidar quando que rende ou qual que é a melhor data para sacar e algumas vezes fica, quando tem muitos depósitos em dias diferentes, fica um pouco difícil de administrar isso, tá? E agora, uma outra grande desvantagem da poupança é o próprio rendimento dela. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. No próprio site do Bacen, a gente consegue ver como funciona, tá? Na parte de remuneração de depósito de poupança, logo no início ele já vai comentar como funciona essa remuneração dos depósitos lá. Então, ela é basicamente composta por duas parcelas, tá? A primeira seria a remuneração básica, que ela é pela taxa referencial, a TR, que normalmente ela é bem baixa, acaba não influenciando muito, tá? E aqui vamos simplificar um pouco para entender melhor. E a remuneração adicional, que corresponde a dois tipos de remuneração, tá?
Então, isso aqui vai depender um pouco de como está a situação da taxa Selic. Se a taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ela rende 0,5% ao mês. Agora, se ela for inferior ou igual, ela vai render 70% da taxa de Selic. Então, já aqui você começa a entender que ela sempre vai render menos que a taxa Selic, tá? Entendendo isso, como funciona a remuneração da poupança, eu queria trazer alguns exemplos para vocês, tá? Aí você vai conseguir entender como impacta realmente nos teus investimentos. Então, no próprio site do Bacen, voltando lá, nós temos aqui a calculadora do cidadão no site do Bacen. E nela é possível fazermos correções de valores, tanto da poupança como a Selic. Eu queria trazer para vocês esses dois cenários. Como é que seria se a gente tivesse uma quantia X guardada na poupança ou se eu tivesse ela na Selic? Qual que seria essa diferença quando nós falamos de rendimentos? E, para pegar um exemplo aqui, vamos pegar uma data... Então, vamos pegar 2020, que eu acho que 2020 é um momento interessante, que teve a pandemia, tivemos várias variações, tivemos várias subidas e descidas, e vamos pegar até o começo de 2024, tá? Vou pegar aqui 4 anos, só para ter um entendimento. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um valor pequeno, vamos começar com R$1.000. R$1.000, acho que já dá para entender. E aqui em corrigir valor, ela vai te dar exatamente como seria essa correção de valor, né? Então aqui a gente pode ver que o valor percentual seria 22% e o valor corrigido no final seria R$1.225, tá? Agora vamos pegar o mesmo período, 01/01 de 2020, e a data final 01/01 de 2024. Só que agora utilizando a Selic. E o valor, vamos utilizar o mesmo valor de R$1.000. Aqui você pode ver que o investimento na Selic, o valor final seria R$1.363 e o total percentual 36%. Só que lembra que eu falei do imposto de renda? A poupança não incide imposto de renda. Porém, quando falamos de investimentos atrelados à Selic, seja pelo Tesouro Selic, ou seja, por um banco que tem um CDB que rende 100%, 110% da Selic, nós vamos ter um imposto de renda, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas como simulamos um prazo maior de 2 anos, nós podemos utilizar aí a menor taxa. Bom, eu criei uma planilha aqui só para nós poder entender um pouquinho melhor a diferença dos rendimentos e qual que seria realmente essa perda, digamos assim, comparando a um investimento que é super seguro, que seria um Tesouro Selic, um CDB ou algo atrelado à taxa Selic, tá? Vamos colocar aqui, então, a nossa simulação de R$1.000. E qual que seria o valor final? Eu vou pegar exatamente lá do Bacen, tá? Então, que nem a gente viu aqui, deixa eu trazer para cá, a Selic... ela estaria um valor final de 1.363 e a poupança 1.225. Tá? E como você pode ver aqui, a diferença delas já é possível ver aqui, mas na parte da Selic nós temos que descontar o imposto de renda. Aqui eu coloquei 15% só para nós entendermos um pouco melhor, que seria o que realmente ia ser cobrado depois de 2 anos, né? E aqui então o final líquido mesmo, o final líquido, deixa eu botar aqui, o final líquido seria de 1.308, enquanto a poupança seria 1.225. Então, essa diferença aqui seriam R$83. Isso em 4 anos. Tá. Aí você pode pensar, ok, R$80 não é algo tão absurdo assim, não é algo que, de repente, ia fazer uma diferença gigante na sua vida, certo? Mas agora vamos para outro cenário, vamos pensar aqui que não fossem R$1.000, mas fossem R$10.000. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, e aqui podemos duplicar até aqui, vamos ver se ele vai. Aqui vamos fazer o mesmo cálculo, só que pensando em R$10.000. Vou utilizar o mesmo período aqui. Deixa eu só atualizar. Então, bom, de acordo então com o Bacen e a calculadora para fazer a correção de valor, a poupança no valor de R$10.000, ela teria um valor final bruto de 12.258, tá? Agora, a taxa Selic corrigida desde 2020 a 2024, no valor de R$10.000, nós teríamos um valor final bruto de 13.632. Aí, novamente, descontando o imposto de renda, nós teríamos um final líquido ali aproximadamente de R$13.000 contra R$12.000 da poupança.
Aí esse valor começa a ficar um pouco mais significativo, 828, né? Então, dependendo da quantia, dependendo do montante, realmente isso pode ser algo que mude um pouco essa rentabilidade. E às vezes uma mudança simples de trocar da poupança para um CDB de 100%, que hoje tem em qualquer banco, por exemplo, poderia trazer uma diferença. Agora pensa que temos, digamos que alguém tenha lá os seus pais, o seu avô, um tio, que tem guardado lá um dinheiro, uma poupancinha e tem 100 mil reais investido. Em 4 anos, isso facilmente daria aí em torno de 10 mil reais de diferença. Aí nós começamos a entender e ver que realmente é uma rentabilidade que pode fazer diferença no final. Bom, nós vimos então que realmente a poupança vai render menos do que outros investimentos tão seguros quanto ela. Mas eu queria trazer uma reflexão também sobre alguns pontos, tá? Primeiro, se você tem dinheiro guardado na poupança, parabéns, porque a realidade do brasileiro hoje são dívidas. A realidade do brasileiro hoje é dever cartão de crédito, ter um financiamento de carro, ter financiamento de casa, ter muitas dívidas acumuladas e dificilmente consegue guardar um pouco de dinheiro no mês. Então, antes de pensar e olhar aqui a rentabilidade, primeiro, parabéns, porque não é fácil hoje em dia a gente conseguir guardar um dinheiro e pensar no futuro com a situação atual, ainda mais agora com a Selic muito alta, tá? Então não precisa ficar culpado e se ressentir, meu Deus do céu, eu perdi muito dinheiro porque faz anos que eu deixo na poupança. A não ser que você realmente tenha um montante de 1 milhão de reais ou 100 mil, 200 mil, 300, um montante realmente que tenha um valor final que possa fazer diferença. No final das contas, o importante aqui que o principal ponto é que você está reservando um dinheiro para algo. Então a gente consegue entender, quanto maior o patrimônio, maior vai ser o impacto disso. E eu queria te trazer a reflexão e um convite a entender um pouco melhor sobre os investimentos, entender como melhor estruturar isso. Você não precisa se aprofundar em bolsa de valores, em fundos de investimentos, e entender tudo sobre o mercado financeiro, mas é interessante ter alguma noção ou algo mais genérico sobre como funcionam os rendimentos, como eu guardo, como eu invisto, como eu me planejo para comprar uma casa, um carro, enfim, como é possível fazer esse planejamento. E hoje existem opções. Hoje o conhecimento está muito mais difundido e é muito mais fácil adquirir ele, e às vezes com um pouco de conhecimento, mudanças significativas podem acontecer. A longo prazo, sempre é melhor buscar a diversificação dos investimentos, daquele dinheiro que você está guardando. Mas se hoje você não entende ou se você não sabe como fazer isso, não tem problema de deixar o dinheiro na poupança enquanto você está buscando conhecimento. Ou daqui a pouco eu vou tirar o dinheiro da poupança, vou botar num CDB de liquidez diária, em que ele vai render todos os dias e que se eu botar o dinheiro hoje e daqui 2 dias tirar o dinheiro, ele vai ter rendido. Eu queria agradecer então pela sua atenção. E conte aí nos comentários se você tem dinheiro na poupança, quanto tempo você tem, ou se você conhece alguém que tem dinheiro na poupança e de jeito nenhum troca por outro tipo de investimento, porque pensa que pode perder dinheiro, que não existe nada mais seguro que a poupança. Vamos crescer juntos, vamos aprender um pouco mais e vamos tentar investir um pouco mais para melhorar os rendimentos, mas não só os rendimentos, mas também melhorar, se organizar financeiramente para ter um pouco mais de dinheiro para investir. Eu acho que isso é o ponto. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.